Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Inscreva-se no canal, é o único pedido que eu faço e acima de tudo um agradecimento. São muitos inscritos aqui nos últimos dias, então muito obrigado por todo mundo que está chegando, que está se inscrevendo no canal, muita gente que acompanhava os conteúdos aqui, não era inscrito ainda. Não custa nada, é só você se inscrever, porque aí você recebe a notificação assim que eu publico um vídeo novo. Tem vídeos novos todos os dias, às vezes eu não consigo num horário mais específico, né? Então para isso você tem que estar inscrito. Além de tudo, dando uma moral aqui para esse trabalho independente que a gente faz aqui. Obrigado de coração. E bora falar do Timão, porque Igor Coronado, a estrela da companhia, pelo menos até aqui, foi apresentado ao torcedor nesta terça-feira, já estou até meio perdido aqui, concedeu entrevista coletiva após a atividade, respondeu às perguntas dos jornalistas e a gente pode conhecer um pouco mais do Igor Coronado, um jogador que fez toda a sua carreira fora do Brasil. Ele é de Londrina, no Paraná. Os pais dele foram morar na Inglaterra e lá ele começou a realizar o sonho de ser jogador profissional. Em clubes menores, começou a atuar em algumas equipes adjacentes, né, menores da Inglaterra, da Suíça, em Malta, né, que é um país menor, rodou por outros mercados até chegar nos Emirados Árabes Unidos e até chegar no Al Ittihad da Arábia Saudita, onde estava, e segundo ele poderia ter permanecido por lá, tem um limite de estrangeiros e tudo mais, mas segundo ele uma proposta do Corinthians é uma proposta do Corinthians. Quando chegou o Corinthians ele não pensou duas vezes, comunicou o seu empresário, que também é muito corintiano, né, o Rafa Brandino, fez toda a possibilidade para que ele pudesse jogar no Corinthians, todo o esforço. Ele não custa barato, o custo de operação dele total é de 2 milhões de reais, sim, não exatamente um salário para ele, mas aí envolvendo salários, luvas, comissões, taxas, encargos, tudo que você possa imaginar, tem um custo ao Corinthians de 2 milhões de reais por mês. Isso significa que ele talvez seja o maior custo entre os atletas do Corinthians. Eu não saberia te precisar em valores entre salário líquido, assim, do que cai na conta do atleta, se ele é o maior salário do clube. Provavelmente, porque a gente tem jogadores aí bem valorizados, né? Como o Yuri Alberto, como o próprio Paulinho, como o Cássio, Fagner. Tem alguns atletas que ganham acima de 1 milhão de reais. Mas aí tem direito de imagem, alguns estão atrasados, aí tem a questão de luvas, né? Que você dilui no contrato, enfim. Mas o Igor Coronado chega como eu disse, como a estrela da companhia. Você tem um jogador que era cobiçado por Flamengo e o Marcos Braz deu uma, né, tentou dar uma desvalorizada porque ele escolheu o Corinthians, porque era muito caro, porque não sei o quê, mas ele foi procurado, revelado pelo próprio Coronado na entrevista, pelo Matheus, filho do Tite, e seu auxiliar técnico, para saber qual a situação na Arábia Saudita. Inicialmente, quando ele foi vinculado ao Corinthians, que havia a possibilidade de rescisão, o Augusto Melo até rechaçou, porque se ele não rescindisse, seria muito difícil trazê-lo. Ele rescindiu, ficou livre, e aí com isso pôde negociar com o Corinthians. Era um jogador cobiçado, que apesar de ter mais de 30 anos, tem 31 anos e lidera praticamente todos os quesitos de um jogador, de um meia, na liga que ele jogava, na Liga Saudita. Ele até foi questionado sobre isso. Por que você não jogou numa liga maior, numa liga mais badalada? E bom, todo jogador constrói a sua carreira, a sua trajetória da forma que lhe convém, né? Provavelmente ele conseguiu ir para mercados financeiramente muito positivos e é uma questão de oportunidade. Talvez não tenha rolado uma oportunidade para ele jogar numa Premier League, no futebol italiano, espanhol, enfim. Agora, do que eu vi, um baita jogador, excelente jogador que sobra no Brasil. A questão de adaptação, ele nunca jogou aqui. E a nossa liga, ela é não só muito competitiva, como tem um calendário dificílimo, né? Você joga de 3 em 3 dias, praticamente. Então, isso ele, inclusive, entendeu que vai precisar se adaptar. E como você se adapta a isso? Fazendo um trabalho muito forte no extracampo, segundo ele. Tem que estar focado, tem que estar preparado para poder suportar exatamente essa sequência. E o bom é que o Corinthians está ganhando opções, porque quando você tem um jogador desse quilate, juntamente com o Rodrigo Garro, você pode fazê-los jogarem juntos, ou você pode escolher um ou outro, ou você pode preservar um outro aqui, entendeu? Você consegue mesclar. Ele até falou que pode jogar junto do Garro, porque ele pode se adaptar em várias funções do meio para frente. Isso eu achei interessante. Ele, inclusive, entende que em características joga muito parecido com o Garro. Gosta da bola no pé, gosta do jogo apoiado, gosta de construir, de ser esse meia atacante.
um meia de chegada, de dar assistências, de finalizar, mais ou menos como o Garro joga, né? A questão é que ele é destro e o Garro é canhoto. Mas ele pode jogar mais pelo lado, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Ou seja, o Antônio Oliveira, que inclusive ele disse que já conversaram, ele pode fazer mais de uma função. Ele inclusive chegou a jogar como volante na Arábia Saudita. Ele não gosta muito, mas ele também joga. Lembram que eu falei que o Corinthians está atrás de um segundo volante, ou pelo menos deveria estar, né? Não é uma informação isso, é uma opinião que eu tenho como uma carência estabelecida no elenco. Você só tem o Maicon para fazer essa função. Um segundo volante, um segundo homem. Eu não sei se seria o Coronado, porque precisa de muita intensidade para jogar nesse setor, né? É um setor em que você busca a bola do primeiro volante, você dá o combate, você preenche o setor, você chega na frente, ele te desgasta muito. Eu acho que pela qualidade técnica do Coronado, e é onde ele gosta de jogar, você tem que utilizá-lo um pouco mais para frente, um pouco mais para pisar na área ou para entrar na área e aí poder servir companheiros, finalizar e tudo mais. É onde ele gosta de jogar, onde ele se sente bem. Camisa 77, que ele já utilizou no Al Ittihad, diz que as coisas funcionaram para ele lá e ele sabe que é um número significativo e representativo para o clube, para a torcida, pelo título de 77 lá, o Paulistão contra a Ponte Preta no gol do Basílio. Então, é um número que, enfim, tem tudo a ver. Falou que é um sonho realizado jogar no Corinthians, que a família toda é corintiana, que os primos choraram quando descobriram que ele ia jogar no Corinthians, que ele até não tinha tanta identificação quanto pequeno. Ele foi morar muito cedo, muito jovem na Inglaterra, mas que agora, né, a partir de agora, ele se tornou mais um do bando de loucos e que está realizando o sonho de voltar a jogar no seu país de origem. E que, quando se tratou do Corinthians, ele falou que o sonho foi completado num nível máximo, né, dele estar jogando no Brasil e pelo Corinthians. E que sobre os questionamentos, as desconfianças, os números envolvidos e tal, ele fala que vai provar dentro de campo, que é muito tranquilo em relação a isso, sobre apelidos, sobre o que as pessoas falam. Ele fala assim, cara, eu vou resolver o meu futebol, eu vou mostrar dentro de campo, eu sou de falar pouco e fazer muito. Gostei da frase, falar pouco, fazer muito. É tudo que o torcedor espera. Também falou sobre Romarinho, que foi seu companheiro no Al Ittihad, e ele foi questionado sobre se o Romarinho deu algumas dicas. Ele falou, cara, o Romarinho, aí ele assim, tá doido pra voltar. Ele falou, tô brincando, mas falou maravilhas do clube, ele ama isso aqui, ele foi muito feliz aqui, e realmente falou que a estrutura é sacanagem, que quando ele chegou, ele já ficou maravilhado com a estrutura do centro de treinamento, do núcleo de saúde, com tudo que o Corinthians oferece hoje. Ele falou assim, primeiríssimo mundo. Pô, é um cara que jogou em mercados muito, digamos assim, valiosos, né? Muito ricos, né? E ele falar isso do Corinthians aqui no Brasil é um ponto positivo, é um ponto bacana. E que para estrear, ele falou que tá pronto, mas assim, ele tá acelerando os preparadores físicos porque ele quer estrear o quanto antes. Mas que dentro da programação está ele treinar com o grupo a partir de segunda-feira, em definitivo. Ele disse que já trabalhou com o grupo, mas que ele está treinando em separado, aí ele faz uma atividade com o grupo e que ele ser liberado para fazer a transição de treinar com o grupo mesmo a partir da próxima segunda-feira. Então ele está acelerando porque ele está louco para jogar, ou seja, a gente pode ver o Coronado aí nesses, sei lá, 2 últimos jogos, né, do Corinthians no Paulistão para buscar a classificação. Provavelmente o Antônio Oliveira vai poder contar com ele. E aí na sequência do mata-mata, se o Corinthians chegar, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, enfim, como todos sabem, ele assinou um contrato por 2 temporadas. Fala bem, está muito disposto, está interessado, 31 anos, vamos combinar. No futebol atual é um cara que, se cuidando, tem nível para jogar 2 temporadas em altíssimo nível, qualidade técnica absurda e mais um jogador para ser esse elo entre o meio e o ataque. O Corinthians sofreu muito com a ausência desse cara nos últimos anos. Tinha só o Renato Augusto, porque o Paulinho machucou, o Juliano era um cara que funcionou até mais de segundo volante em várias equipes, ele não conseguiu ser um protagonista, então faltava esse cara. E o Rodrigo Garro está vivendo uma fase muito boa mesmo na sua chegada inicial, né? E fez um golaço no derby, então já caiu nas graças. Então já pensaram ali o meio-campo com o Coronado, com o Igor, com o Rodrigo Garro, o Pedro Henrique, que está chegando muito bem. Enfim, o Corinthians ganha a qualidade do seu meio para frente. Vamos falar desse time que vai encarar o Cianorte pela Copa do Brasil, fora de casa, na quinta-feira, 8 da noite. Carlos Miguel titular. Por que isso? Porque o Cássio não treinou mais uma vez. Então assim, gente, o Cássio teve um trauma no quadril, no derby, na expulsão, na sua expulsão, né, no lance com o Rony. E como ele não vai ser titular no próximo domingo contra a Ponte Preta,
Então a gente imagina que ele já possa ser testado nessa quinta-feira, porque ele não está treinando. Então ele está suspenso, mas tem uma lesão. A tendência muito forte, não dá para cravar ainda, mas é que Carlos Miguel seja titular já na quinta-feira. Ganha alguns minutos, né, um jogo inteiro, para depois ser o titular no próximo domingo. E aí vamos ver o que acontece com o Carlos Miguel, um pedido da Fiel como titular nesses 2 jogos. O time que vai entrar em campo não vai ter o Yuri Alberto, que vocês sabem, deve parar por pelo menos um mês, e o Pedro Raul até está melhorando a sua transição, mas ele ainda não está pronto. Acho que dificilmente até para domingo. Pode ser que domingo ele fique no banco de reservas. Nessa quinta-feira fora também. E aí? Você tem 2 centroavantes, mas você não pode jogar com nenhum deles. Vamos lá. Carlos Miguel no gol. Fagner ou o Mateuzinho, mas acho que o Fagner na direita. O Caetano ou o Hugo na esquerda. Eu iria de Hugo, tá? Mas acho que o Antônio Oliveira vai de Caetano. Félix Torres e Gustavo Henrique, os zagueiros, meio de campo. Raniel e o Maicon tá de volta, tá recuperado. Raniel e Maicon, Rodrigo Garro e aí o ataque com Wesley, Romero e Pedro Henrique. Quem será o falso 9? Quem será o camisa 9, o atacante de referência? O Romero faz essa função, não é sua prioridade, mas ele faz. E o Pedro Henrique também, inclusive falamos aqui, foi artilheiro do Campeonato Gaúcho, no Campeonato Gaúcho que tinha Luizito Soares no ano passado, mas ele não gosta muito. E a característica melhor dele, vocês viram em alguns minutos no derby, é jogando pelo lado do campo. Mas ele sabe jogar de 9 e faz gol, tá? E faz gol. Então, daqui a pouco, numa emergência, né? Daqui a pouco o Antônio conversa com ele, cara, eu sei que não é a tua preferência, mas eu tô sem os meus 2 centroavantes. Quebra essa pra mim. E contra o Cianorte, né, que está numa situação bem inferiorizada nesse sentido. Então, daqui a pouco pode ser uma situação. A gente vê o PH aí começando um jogo e como 9, com o Romero pelo lado do campo e o Wesley por outro. É uma possibilidade, são as possibilidades, né? Coloquei várias dúvidas aí, mas tem um esboço de um time para encarar o Cianorte e com uma possibilidade bem grande do Carlos Miguel de titular nesse jogo. E aí? O que vocês acharam de tudo isso? Comenta aqui. Inscreva-se no canal, você que não está inscrito ainda. Muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo. Eu volto na próxima. Tchau! Fala, gente! Tudo bem, meus amigos? Seja bem-vindo ao nosso canal Alerta Corinthians Oficial. Que você fica sabendo de tudo que acontece aí dentro do nosso Coringão, beleza? Então é por isso que eu peço para você deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E lembrando, fiel, que esse é um vídeo aí de cortes retirado do canal do jornalista Chico Garcia, então os créditos são todos do jornalista, beleza? Meus amigos, o clima harmônico, o clima alegre, o clima feliz, de fato voltou aos bastidores do Corinthians, né? Eu vou acabar de soltar um vídeo também informando a vocês o que aconteceu aí nos bastidores do Coringão. Tá? Deu pra ver aí, dá pra ver nitidamente, né, que a harmonia tá rolando a solta já nos bastidores do Coringão, tá? A gente vê os jogadores emocionalmente, psicologicamente, né, bem melhor que desde a época aí do Cuca, né, Luxemburgo e agora recentemente com o Mano. Dá pra perceber, né, que o clima é totalmente diferente e que parece que é outro time, parece que é outro elenco, né? Eu sei que aconteceu a reformulação e tal, mas parece que nem é mais o Corinthians do ano passado. Deu pra ver no último jogo, principalmente no último jogo contra o Palmeiras, né? No último minuto, no finalzinho do segundo tempo, o que aconteceu? Na raça, no amor, na harmonia, né? Tudo que tá acontecendo aí, né? Nos bastidores, a gente conseguiu um empate. Isso prova que de fato a diretoria fez uma boa escolha com um novo técnico, com um novo diretor executivo, com alguns jogadores. É claro que no começo é tudo perfeito, mas depois a gente vê as falhas, né? Mas é isso, se você curte esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, beleza?